Durante toda a história do mundo, as notícias sobre os campos de batalha eram escassas, pouco confiáveis e demoravam muito para chegar. Por exemplo, na Guerra da Crimeia, em 1853, os ingleses demoraram 3 semanas para saber que o seu ataque tinha sido um fracasso. Quando a gente olha para os dias de hoje, quando os soldados ucranianos invadiram Kursk e o Putin foi pego de surpresa e o mundo também, foi uma questão de talvez minutos, horas, para que todo mundo começasse a receber e assistir imagens do que estava acontecendo naquela batalha. Cada vez mais nós temos acesso a informações variadas de celulares, de drones, de satélites. Tudo isso é compartilhado e transita numa velocidade quase que instantânea pelo mundo. E isso nos traz um tipo de inteligência de fontes abertas, conhecida e chamada por OSINT, que em inglês significa Open Source Intelligence, ou inteligência de fontes abertas. Satélites comerciais, eles oferecem avaliações rápidas e públicas dos danos causados por ataques ucranianos a bases aéreas russas. Dá para a gente dizer que a guerra da Ucrânia é a primeira da história sendo transmitida praticamente em tempo real pela internet. Essa abundância de OSINT, inteligência de fonte aberta, está transformando a forma como o mundo testemunha a guerra, dando origem a uma nova geração de analistas cidadãos, muitas vezes anônimos. Esses analistas podem ter um grande impacto. Vamos considerar a explosão que matou 2 pessoas na Polônia no começo da guerra, logo perto da fronteira. O mundo prendeu a respiração. Muitos acreditavam que a Rússia tinha disparado um míssil, temendo que a OTAN fosse diretamente envolvida no conflito. Felizmente, especialistas em fontes abertas rapidamente identificaram que os destroços eram de um interceptador de defesa aérea disparado por uma bateria ucraniana S-300. Porém, a informação também pode enganar. E, na realidade, como a gente sabe bem, uma das grandes vítimas de qualquer guerra é a verdade. E assim, podemos ter uma abundância de informações, mas isso não quer dizer que nós tenhamos informações mais precisas, porque as informações podem ser incompletas, mesmo que sejam muitas. As informações podem ser tendenciosas ou manipuladas para servir interesses de um dos lados. Mais informação ou mais acesso à informação aberta não necessariamente é mais realidade ou mais acesso à verdade do que está acontecendo. A lição aqui é o público entender que esse excesso de informação, essa informação disponível, aberta, livre, não necessariamente ela traz precisão e descreve a realidade muito bem. Ao contrário, ela pode induzir as pessoas a tirarem conclusões que não são ou que não se sustentam dentro de uma lógica de combate. Por exemplo, eh, imagens que nós assistimos muito no começo da guerra da Ucrânia, e eu mesmo já mostrei essas imagens para vocês, que são drones, atingindo blindados, e esses blindados sendo destruídos. E uma conclusão imediata, que muita gente saiu aí tirando era que, então, tanques blindados se tornaram obsoletos, não servem para nada. O que interessa é que você tem um drone, de algumas centenas de dólares, você destrói um equipamento de milhões de dólares. E claro que isso não é verdade. Os tanques não ficaram obsoletos, tanto que a Ucrânia o tempo inteiro implorando e pedindo por mais blindados. Esse era um dos equipamentos que eles mais precisavam, junto com munição, mísseis, artilharia. Mas era muito necessário e continua sendo necessário. Você não descarta o valor de uma máquina tão sofisticada e tão cara, exatamente porque para ela ser sofisticada e cara, ela tem uma utilidade. Ela não vai ser anulada e eliminada por uma outra coisa tão barata. Ela vai se adequar e
aprender a lidar com aquela nova ameaça menor. Mas não tem como algo tão simples destruir por completo. Mas aqui a ideia do que eu estou falando para vocês é que o OSINT ajuda as pessoas a tirarem essas conclusões que nem sempre estão certas. Outra lição é que as agências de inteligência devem dar mais peso aos dados de fonte aberta, bem como os meios para analisá-los. O OSINT era, antes, uma ferramenta auxiliar que complementava a inteligência coletada por métodos clandestinos. Agora, os papéis estão se invertendo. Junto com a inteligência de sinais e geoespacial, ajuda a interpretar a massa de dados abertos e públicos. Antes da invasão, analistas de fonte aberta observaram o aumento militar russo. A diferença entre os Estados Unidos e o Reino Unido, que previram o ataque, e a França e a Alemanha, que não o fizeram, estava nos métodos das suas agências de inteligência. Os Estados Unidos e o Reino Unido, eles usaram muito mais o SINT do que a França e a Alemanha na sua compilação e análise de todos os dados que eles tinham. Outra lição é que se tornou difícil para qualquer um se esconder. Sem os rastros digitais necessários, os espiões vão ter dificuldade em criar histórias de cobertura plausíveis, né? Ou fachadas plausíveis. Os soldados também devem aprender a operar sob vigilância constante. Em caso da guerra com a China, por exemplo, os fuzileiros navais americanos planejam se espalhar por ilhas no Pacífico para fechar rotas marítimas usando mísseis antinavio. Só que para sobreviver, eles vão ter que ocultar as suas emissões de rádio no ruído eletromagnético ao seu redor. Um outro exemplo disso é como a Rússia, que acabou aprendendo a duras penas, conversas descuidadas em celulares podem atrair ataques mortais.